Olá, nesta videoaula eu vou estar ensinando como remover o fundo de uma imagem no programa Adobe Fireworks. A imagem que eu vou estar trabalhando no vídeo de demonstração é esta imagem. Então, o que nós vamos fazer é remover o fundo como está aqui. Esta é a imagem original e esta com o fundo removido. Então vamos começar. Primeiro, vamos clicar no programa para abrir. Após o programa estar aberto, vamos abrir a imagem. Aqui a imagem já está aberta, a imagem original, e nós então vamos começar a trabalhar. Então, após a imagem aberta, nós vamos criar aqui uma camada. Vocês vêm aqui embaixo e criar uma nova imagem de bitmap. Com isso, nós criamos a primeira camada. Vamos começar aqui com a ferramenta de pincel na cor branca, sem bordas e num tamanho aqui adequado para a imagem. Vamos dar um zoom nesta imagem para pegarmos uma boa resolução, visualização. Tendo certeza que a camada vazia está selecionada, vamos começar a pintar sobre a imagem. Vamos pintar em volta da imagem toda, tendo certeza que está sendo bem coberta. Aqui não importa se passar um pouco da imagem. Depois nós vamos ajustar esta pintura, esta máscara, para fazer o recorte. Selecionando a imagem, algumas partes que não der para pintar sem escapar muito, nós vamos ter que usar a ferramenta de laço. Mas por enquanto o preenchimento maior nós vamos fazer no pincel, pintando toda a imagem. Para esses cantos onde você vê que vai escapar muito para fora, você seleciona a ferramenta laço, clique na ferramenta laço. Aqui por padrão vai estar intenso, você coloca em difusão e tira aqui o 10 e coloque 1.
Vamos demarcar aqui em volta da imagem para selecionar estas partes onde o pincel poderia estar borrando muito. Selecionou em volta tudo, dá 2 cliques no mouse e vamos agora passar o pincel sem medo de borrar. Vocês podem ver que após estando demarcado, o pincel não escapa para a parte externa. Vamos prosseguir fazendo isto em toda a área que queremos separar do fundo. Feito isso, dê 2 cliques para demarcar e vamos usar o pincel para continuar a pintura. Você não pode esquecer de estar visualizando aqui no canto e pintando apenas a imagem, a camada que está fora da foto. Vamos continuar fazendo a seleção para demarcar, pintando o restante. E aqui na parte do cabelo, vamos destacar a seleção e vamos com cuidado pintar para não escapar muito. Onde você vê aqui agora que o pincel vai escapar muito, você vem aqui embaixo e diminui o tamanho do pincel. E essas partes onde você vê que o pincel vai passando, você vai diminuindo o tamanho. No restante, para poder pegar melhor, você venha aqui na opacidade e diminui a opacidade aqui para uns 40, 50% e continue pintando por cima, criando algumas falhas, mas de acordo com a imagem que está abaixo. Para voltar à visualização da imagem completa, clique com o botão direito do mouse em ampliação e ajustar tudo. Então vocês podem ver aqui que a primeira personagem já está toda pintada. Então o que vamos fazer aqui? Vamos pegar a imagem de baixo, que é a foto, e vamos duplicar. Vamos pegar a imagem, clica e segura, arrasta aqui nesse quadradinho, tem escrito mais e solta. Vocês podem ver que ela criou uma outra camada. Vamos desativar aqui a imagem de baixo, fechando a imagem de baixo. Agora vamos clicar na imagem do pincel que fizemos, para você ver que ela está selecionada. Clique para visualizar. Agora feito isso, ela estando selecionada, vamos recortar. Então aqui vocês podem ver que ela não mais está aqui. Clicando agora em cima da imagem, você com o botão direito do mouse em editar e colar como máscara. Aqui vocês notem que ela já separou a primeira imagem.
Vamos ativar a imagem de baixo, notando que a primeira já está separada. Para a eventual ocasião de apagar ou pintar por cima, vamos trancá-la. Clique nesse espaço em branco para ativar o cadeado. Novamente, clicando na imagem de baixo, vamos proceder da mesma maneira, criando uma nova layer, uma nova camada, e ampliando o zoom, vamos usar a ferramenta pincel, voltando a aumentar a opacidade para 100, aumentar o tamanho do pincel, vamos pintar sobre a segunda imagem. Procedendo da mesma maneira que foi a primeira. Pintar sobre toda a imagem não, sobre a camada criada. Vocês podem fazer com calma, com paciência, porque o trabalho ele exige paciência. Para um trabalho com qualidade, com perfeição, a paciência é tudo. Aqui, como fizemos na imagem anterior, nós vamos pegar a ferramenta de laço e vamos selecionar em volta da parte que falta. Clicou duas vezes para demarcar a seleção, usando o pincel para pintar. Notando que ficou algumas partes sem completar. Voltando à ferramenta laço com um zoom mais ampliado, vamos pegar o restante da imagem. Fazendo todo o processo de seleção da parte que você quer que seja separada do fundo. Vamos voltar à visualização da imagem completa. Vejam que a segunda imagem está toda pintada. Agora vamos duplicar a imagem de fundo novamente, segurando e clicando com o botão esquerdo do mouse e arrastando até a nova aba. Vejam que foi criada uma segunda. Vamos desativar, clicando na primeira imagem que a segunda imagem que nós pintou, tendo certeza que ela está selecionada, vamos clicar com o botão direito do mouse, recortar, voltando a clicar na imagem de fundo, sobre a imagem selecionada, com o botão direito do mouse, colar como máscara. Vejam que
foi separada do fundo. Para uma correção melhor, vejam que ela está com algumas falhas. Para corrigir essas falhas, nós vamos clicar em cima da máscara, onde está um preto e branco. Nós vamos selecionar a ferramenta pincel de novo. Aqui embaixo nós vamos mudar para a cor branca, observando que tem que ficar preto aqui embaixo. Clicando sobre a imagem, arraste o pincel para recobrir a parte que ficou falhada. Feito isso, vamos agora selecionar a parte que ultrapassou com um laço, fazendo o ajuste da imagem. Delete. Veja que ainda ficou a falha. Nós vamos novamente com o laço. Novamente delete, até ter a certeza que ela está sem a falha. Da mesma maneira, prosseguiremos nas falhas posteriores. Isto é para que a imagem fique com um acabamento perfeito, sem sem muitas falhas. Para uma montagem futura que você for fazer com esta imagem, ela não mostrar essas falhas. Feito isso, conferiu a imagem, retirou todas as falhas. Retirou todas as falhas, a imagem está separada. Então nós podemos ver a imagem original com o fundo e a imagem sem o fundo, separada. Se nós clicarmos nesta imagem e aqui embaixo diminuirmos a opacidade, vocês podem ver que o recorte foi perfeito. Vamos então para fazer uma montagem agora com esta imagem. Vamos usar a imagem original. Vamos usar aqui a ferramenta de marcação oval. Vamos fazer aqui borda intenso, difusão. Vamos colocar 100% de difusão. Vamos fazer aqui um círculo e vamos deletar. Feito isso, vocês podem notar que a imagem de baixo foi apagada e as imagens de cima continuam recortadas. Lembrando bem que para trabalhar aqui com esta imagem recortada, você tem que estar salvando-a no formato PNG, ou no formato PSD, que é um arquivo para o Photoshop. É um arquivo PSD. Nós vamos clicar em opções, converter em camadas para o Photoshop, tem que estar marcado.
Configurações: manter a capacidade de edição sobre a aparência, manter a aparência do Fireworks, arquivos para o Photoshop menor e personalizado. Deixa como está, personalizado. E vamos dar OK. Dê o nome para a imagem, clique em salvar. O arquivo está sendo salvo como PSD. Se eu fechar aqui agora, ele vai perguntar se eu desejo salvar em PNG. Se você salvou em PSD, não precisa salvar em PNG. Você vem aqui onde você salvou. Aqui eu salvei na área de trabalho. Se você salvou como PSD, vejam vocês que no Photoshop ele abriu também com as camadas. Se eu remover aqui, vocês vejam que ele está com a camada que nós criamos no Adobe Fireworks. Correto? Para quem gosta de trabalhar no Photoshop, é a sugestão de salvar o arquivo em PSD. Eu costumo mais estar trabalhando com o Fireworks. Eu vou fechar aqui, não vou salvar, que foi só uma demonstração. E vamos abrir novamente o Fireworks que eu fechei. Vou abrir a imagem que eu acabei de fazer. Abrindo um arquivo PSD no Fireworks, ele vai fazer uma pergunta. Aqui você apenas clica em OK e ele vai estar abrindo as camadas do jeito que foi salvo. Com o botão direito, ampliação, ajustar tudo. Então, aqui eu vou demonstrar como você colocar uma foto aqui atrás dessa imagem agora. Primeira coisa, escolher a imagem que você quer, segurando ela e arrastando dentro do Fireworks, dentro da imagem que está aberta. Aqui a imagem vai estar remontada. Você vê que ela está por cima das outras. E não é isso que nós queremos. Nós queremos ela por debaixo da imagem. Então nós vamos aqui na linha de camadas, nós vamos arrastar para a última imagem. E com a ferramenta de dimensionar, clicando no canto da imagem, nós vamos aumentar o tamanho para que ela encaixe dentro da máscara. Você pode estar diminuindo até que ela chegue a esse tamanho do círculo, não podendo ficar muito fora para não dar falhas aqui. Então, feito isso, você criou a sua montagem. Agora, para salvar essa montagem, um arquivo para você postar em suas redes sociais, você vem aqui em arquivo, salvar como, sempre salvar como, e você coloque aqui agora a extensão JPG. Você dá o nome para a imagem. Aqui como é vídeo aula, então eu estou colocando, deixando o nome da imagem como vídeo aula. Se por acaso você fizer mais de uma imagem com a mesma montagem, você vai mudando o nome. Imagem 1, imagem 2, imagem 3 e sucessivamente para cada imagem foi feita. Senão elas vão acabando substituindo uma a outra. É isso aí.
Eu espero que vocês tenham gostado. Esta foi a dica da montagem de remoção de fundos. E se você gostar, deixa seu like aí na descrição do vídeo. Um abraço a todos.